Então vamos lá, pessoal, dar continuidade aí ao curso Laboratório Clínico 3, Biomedicina 8º período. Hoje nós estamos falando sobre o diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas, tá certo? Então nós vamos entrar aqui nessa parte que vamos discutir um pouquinho a questão dos testes rápidos, tá? Então, os testes rápidos são utilizados para uma série de diagnósticos, entre eles o diagnóstico de HIV, o diagnóstico de sífilis, hepatite B, hepatite C e agora o diagnóstico de coronavírus, né, que é a principal infecção que nos aflige aí neste momento de pandemia. Então, como considerações, a realização de teste rápido no Brasil é uma tecnologia que deve agregar-se às demais. Ou seja, o teste rápido ele nunca deve ser utilizado como diagnóstico final. O teste rápido geralmente é utilizado como um teste de triagem para o diagnóstico de infecções, e você necessita de técnicas confirmatórias, tá? Para que você tenha o diagnóstico final. Então, o objetivo da sua utilização é a ampliação do acesso ao diagnóstico. Primeiro, o que acontece? Muitas vezes as técnicas utilizadas para diagnóstico de uma eventual infecção, seja ela conhecida ou uma infecção recente, como o do coronavírus, são técnicas geralmente caras, as técnicas confirmatórias, porque você necessita ou isolar o determinado germe ou fazer a identificação do material genético do germe. Então, são técnicas bastante complexas e que têm um valor elevado. Então, para você diminuir e otimizar o processo, lançou-se mão dos testes rápidos, que se baseiam em reações imunológicas de antígeno ou anticorpos. Então, os testes rápidos eles se baseiam em duas pesquisas ou de antígeno ou pesquisas de anticorpos através de técnicas de sorologia ou imunologia clínica, tá bom? Ele não deve substituir a realização para diagnóstico laboratorial, como já falei. Então, requer um esforço conjunto de gestores, 3 esferas e serviços para realizar uma boa triagem, né? Você necessita ali do médico, do executor e depois do executor do exame, depois da confirmação, do exame confirmatório por um laboratório de apoio. Então, o HIV, a portaria 151 de outubro de 2009 aprova o fluxograma mínimo para diagnóstico de infecção pelo HIV, que determina que o teste rápido em situações especiais define o tipo de amostra, tá? Então, isso para o HIV, vocês podem consultar lá na portaria quais são os testes rápidos que devem ser realizados. Geralmente, você realiza 2 testes rápidos com amostras diferentes e caso Não, vamos por partes. Primeiro, você faz um teste rápido como triagem, tá? Se o teste rápido de triagem deu negativo, então esses testes rápidos eles são altamente sensíveis, porém pouco específicos. Ou seja, ele pode, quando ele dá positivo, não significa que você tem que ter a confirmação. Então, como é um teste de triagem, ele se positiva com uma facilidade maior do que um teste diagnóstico final. Logo, você tem que ter uma segunda amostragem para o teste rápido no caso da AIDS, de acordo com a portaria. Tá? Então, você colhe o primeiro teste rápido, deu negativo, exclui a possibilidade de HIV. Deu positivo, colhe um novo teste rápido com uma nova amostra. Tá? Colhe uma nova amostra para a realização de um novo teste rápido. Continuou dando positivo com o teste rápido, aí sim você vai encaminhar essa amostra a um laboratório especializado em diagnóstico, que vai fazer uma técnica que ela é padrão ouro para diagnóstico, que pode ser um PCR ou então
Western blot, que são técnicas moleculares para diagnóstico no caso de HIV, tá? Então, essa portaria, além de tudo isso, define os tipos de amostra, estabelece que todos os reagentes utilizados para diagnóstico do HIV tenham registro na Anvisa, define as normas de validação que serão atribuídas no departamento de DST, AIDS e hepatites virais, tá? Como que é tratado o paciente, qual que é o fluxograma. Então, essa portaria ela fala tudo isso, tá bom? E o profissional de análises clínicas tem uma função essencial que seria a execução dessas técnicas de triagem e técnicas confirmatórias. Situações para utilização do teste rápido de HIV. Quando que eu vou utilizar um teste rápido? Então, em redes de serviço de saúde sem infraestrutura laboratorial, localizada em regiões de difícil acesso. Então, não necessariamente você precisa ter um laboratório instalado para a realização do teste rápido. Porque o teste rápido, o kit, já é um mini laboratório. Tá? O kit você já tem um instrumento muitas vezes para fazer a punção capilar, que seria, né, a lanceta. Você tem ali a micropipeta de plástico descartável para sugar a amostra e você tem ali o reagente e o revelador, tá? Que seria uma técnica chamada imunocromatografia, tá? Que seria aqueles chamados sabonetinhos de reagente, tá? Então ali você tem toda a técnica compactada ali num kit que permite que o teste possa ser feito, por exemplo, em regiões longínquas, fora de uma área de laboratório, tá? Em campanhas de rua. Então é fácil a realização desses testes. Centro de testagens e aconselhamento, tá? Hoje o governo federal disponibiliza, os governos municipais e estaduais também, esses centros de testagem para a pessoa espontaneamente realizar a testagem frente a uma eventual necessidade ou dúvida a respeito do que ocorreu com ela, que pode estar fazendo com que ela procure este serviço, tá? Então ele é disponibilizado para o atendimento dessas pessoas que vão de forma autônoma procurar isso aí, tá? Segmentos populacionais móveis, flutuantes, segmentos populacionais mais vulneráveis pela infecção do HIV, outras DSTs, tá? Situação locais mais pobres, né, com menos recursos educacionais, geralmente tem uma maior taxa de contaminação por HIV. Então, por isso, esses testes rápidos são disponibilizados em maior quantidade para esses locais. Para parceiros de pessoas vivendo com HIV, então às vezes a pessoa conheceu e depois de conhecer, ter um relacionamento, ficou sabendo que a pessoa é positiva e até então essa pessoa, o parceiro não é positivo, então é necessário acompanhamento frequente para ter um eventual diagnóstico de infecção, caso essa pessoa não se previna de forma adequada, tá? Acidentes biológicos e ocupacionais para o teste do paciente fonte, não só do paciente fonte, quanto também do profissional contaminado. Isso ocorre muito em instituições de saúde, não somente hospital, como ambulatórios também. Através de procedimentos pode ocorrer um acidente ali com pérfuro cortante, né? Vai aplicar uma injeção na farmácia, ou vai tirar um ponto no posto de enfermagem, ou vai colher um sangue no laboratório, enfim. Várias situações aonde o profissional de saúde pode estar entrando em contato direto ali com secreções potencialmente contaminadas pelo vírus do HIV, em contato direto com mucosas ou com áreas feridas. Isso aí eleva bastante o potencial, tá?
Então, nesse caso, se faz o teste rápido não só do paciente fonte, mas para respaldo da empresa, se faz também o teste rápido para o funcionário, porque o funcionário ele pode eventualmente no futuro, né, pegar o vírus e tentar processar a empresa falando que foi a empresa que não forneceu devidamente os equipamentos de proteção individual. Então, no ato do acidente, deve ser coletado o sangue tanto do acidentado quanto do paciente fonte. Tá certo? Isso aí é muito importante. Tem que fazer essa coleta para evitar todos esses passos, tá? Quando também ocorrem situações de violência sexual, é protocolo a realização do teste tanto no agredido quanto no agressor. Gestantes que não tenham sido testados no período pré-natal é necessário para realização do procedimento da cesariana com menor exposição de sangue, evitando assim que a criança contraia o HIV durante o nascimento, né? Então, visto que se a mãe for diagnosticada antes, a mãe já pode previamente tomar o coquetel com a devida prescrição médica, diminuindo assim a carga viral e pode ser realizado aquela cesariana com uma baixa exposição de sangue. Então isso aí aumenta bastante a possibilidade da criança não se contaminar. Beleza? Então essas são as principais utilizações para o teste rápido para o HIV. Aí tem outras situações, né? Parturientes, puérperas que não tenham sido testados. Então, o teste rápido tem inúmeras finalidades, mas a ideia que nós temos que ter com esse teste rápido é que ele é fácil e literalmente rápido de ser executado. Então, o profissional que tenha um mínimo de treinamento ali consegue executar e interpretar esse teste para que possa gerar um resultado e encaminhar o clínico para que ele possa tomar a conduta adequada, tá certo? Sabendo que principalmente em casos de acidentes, o protocolo para tomar um coquetel preventivo contra HIV é até 72 horas. Então isso aí ajudaria bastante, tá? E só para critérios de curiosidade, o acidente com pérfuro cortante, ele tem uma chance aí de transmissão do HIV, tá? Bem pequena, se for apenas um acidente simples com um pérfuro cortante. Por exemplo, você deu uma injeção na pessoa e logo em seguida espetou o dedo, tá? Se eu não me engano, a chance é 0,5% de pegar o HIV. Já com a hepatite não acontece a mesma coisa. Hepatite, dependendo do tipo de hepatite, você tem até 30% de chance de pegar a doença. Então, de qualquer forma, não é 0%. Então, é bom se proteger sempre que possível e respeitar os protocolos. Abortamento espontâneo, independente da idade, pessoas que apresentam diagnóstico estabelecido de tuberculose, porque a tuberculose está ligada à baixa imunidade. Então, se essa pessoa pegou tuberculose, possivelmente ela tem tem uma certa, vamos dizer assim, possibilidade de ter alguma doença imunossupressora. Entre as doenças imunossupressoras, nós temos aí a AIDS como uma das principais. Pessoas que apresentam doenças sexualmente transmissíveis significa que se ela tem uma doença sexualmente transmissível, possivelmente ela não se preveniu, então eventualmente ela pode ter adquirido o vírus da AIDS devido a múltiplos parceiros, tá? Pessoas que apresentem diagnóstico de hepatites virais, porque muitas vezes a hepatite viral é de origem sanguínea, tá? Você pega através de contato com sangue na maioria das hepatites virais, principalmente hepatite B e hepatite C. Então, se essa pessoa pegou hepatite pelo sangue, então ela tem um potencial também de ter pego HIV pelo sangue, tá bom? Através de
acidentes, múltiplas transfusões. Então, tudo isso aí são coisas que devem ser pesquisadas e nós utilizamos os testes rápidos justamente para isso. Pessoas com manifestações clínicas presumivelmente relacionadas à infecção HIV e suas infecções oportunistas, incluindo aqueles clinicamente graves, outras situações especiais definidas pelo Departamento de DST-AIDS. Então, atualmente temos aí 8 tipos de teste rápido, até mais, tá? Então, eu não vou entrar em detalhe não, passar mais para a parte importante. Com relação a sífilis, os testes rápidos, né, são também definidos por portaria. Diagnóstico positivo será definido por teste treponêmico e não treponêmico, tá? Então, aquilo que nós falamos no primeiro slide, nós temos os testes de triagem, que são testes não treponêmicos, e os testes que pesquisam realmente partículas e antígenos virais, que são os testes bacterianos, no caso da sífilis, né? Desculpe, que são testes treponêmicos, que aí nós temos o FTABS, que é o principal teste, tá? Treponêmico, FTABS IgM e IgG, tá? E tem outros testes que é imunofluorescência direta, imunofluorescência indireta, são os principais testes treponêmicos, enquanto o teste não treponêmico seria o VDRL, que é um teste de triagem para sífilis. E voltando a falar aqui, o VDRL ele tem uma certa importância porque ele pode formar efeito pró-zona. Se faz efeito pró-zona, ele pode dar falso negativo. E para isso você tem que fazer a diluição da amostra. Dessa forma você equaliza a quantidade de antígenos pesquisados ali pelo método de aglutinação, fazendo com que diminua a possibilidade de ocorrer o efeito pró-zona, tá? Mesma coisa lá que nós estudamos no bimestre passado em relação aos marcadores inflamatórios lá, PCR, látex, todos que formavam pró-zona. Então, o VDRL também é passível de formação da pró-zona. Testes rápidos para sífilis, então o teste rápido será de triagem, não passará por processo de validação, apenas registro válido na Anvisa, tem que os funcionários serem capacitados, fluxogramas utilizados na portaria da sífilis, utilização em situações específicas, assim como a AIDS, tá? Então, situações para utilização em testes rápidos de sífilis, serviço de saúde sem infraestrutura laboratorial, e entra a mesma coisa, tá? Não vou ficar muito nessa matéria não, porque acho que tem coisa mais direta para a gente focar e para vocês buscarem um estudo aí mais dirigido. É muita matéria, infelizmente ficou para essas últimas aulas aí. Outras situações especiais definidas pelo Departamento de DST, AIDS, hepatites virais do Ministério da Saúde para ampliação do diagnóstico de sífilis. Então, depois nós temos aí testes rápidos também para hepatite B e hepatite C. Para a hepatite B, nós utilizamos um teste chamado HBsAg, que é a pesquisa de antígenos, tá? Contra a hepatite B, e o teste rápido de escolha para a hepatite C é chamado anti-HCV, tá? Então, tem por objetivo oferecer a triagem precoce para hepatite B e hepatite C, né, que são doenças graves, principalmente as duas, enfim, né? A hepatite B tem um foco mais agudo, tá? É uma doença que a forma aguda dela é muito grave, mas a forma aguda é uma pequena porcentagem dessas manifestações, tá? Então ela causa uma hepatite fulminante que pode levar realmente a um quadro de insuficiência hepática aguda e morte, tá? Enquanto a hepatite C já seria uma doença com uma característica mais crônica, aonde você
após adquirir essa doença vai ficar latente no organismo, causando lesão progressiva, tá, do fígado, sendo bem silenciosa. Porém, quando ela aparece, o fígado já pode estar bem debilitado num estágio de fibrose avançada, conhecida como cirrose. Tá certo? Então, a hepatite B e C são ofertadas nos serviços de DST AIDS para testagem através desses testes rápidos de triagem, tá? Então, oferecer acolhida imediata a portadores de hepatite B virais, hepatite C dentro de estrutura assistencial do SUS, acelerando o acesso ao seguinte caso, reduzir a cadeia de transmissão, né, ter acesso ao tratamento precoce, que as hepatites elas são bem controladas, caso sejam precocemente tratadas, né, com devido acompanhamento médico, e aí a pessoa realmente ela não vai ter esse risco, porque a hepatite C ela pode evoluir tanto para cirrose quanto para o chamado hepatocarcinoma, que seria um câncer de fígado de difícil tratamento que geralmente evolui para óbito. Então, os marcadores para a hepatite C, nós temos para a hepatite B, nós temos ali o HBsAg, tá? E os marcadores para a hepatite C, o anti-HCV, todos os testes rápidos. Então, a realização dos testes multiplicadores que fizeram parte dessa captação, executores por eles capacitados. Então, geralmente profissionais capacitados vão lá num centro de saúde e capacita vários profissionais, agentes de saúde, enfim, uma equipe multidisciplinar capaz de executar, tá, interpretar esse teste e passar para o clínico o diagnóstico, tá bom? Então, a implantação desses testes é por meio de um documento, monitoramento e visitas periódicas da unidade. A performance do teste é sempre necessário você ter acesso aos documentos, né, que garantem a estabilidade, a sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade desses testes, né? Então seria o controle de qualidade que é passado para essas unidades através dos fabricantes, né, que dão essa segurança que os testes são realmente eficazes. Com relação ao aconselhamento, o aconselhamento acompanha todas as ações de diagnóstico em relação aos testes rápidos, né? Você tem equipe multidisciplinar ali que faz a parte de aconselhamento, caso o resultado dê positivo, para a pessoa não ir desamparada para casa, sem saber o que fazer, sem saber o que procurar na fase seguinte, né? Conteúdos específicos estão previstos em programas de capacitação, materiais institucionais, etc. Então, isso aí foi o assunto de DST AIDS. Vou fechar aqui para gravar, vamos ver se agora vai gravar.